Vida em Ação já está de volta aqui pela Rede Evangelizar de Televisão e sempre agradecendo a sua audiência, né? Muito obrigada por você nos acompanhar. Aliás, o Brasil inteiro ligadíssimo aqui na Rede Evangelizar de Televisão. E agora o assunto é muito sério, porque mais da metade dos idosos sofrem com a catarata aqui no Brasil. Tudo bem, doutor? Bom Cristiano dia, Espinhosa, médico oftalmologista. É realmente um assunto importantíssimo da gente abordar, né? A catarata. Com certeza, como você falou, a grande maioria dos pacientes acima de 60, 70 anos de idade, eles evoluem com catarata. O que é a catarata, doutor, para a gente começar a nossa conversa? Dentro do olho nós temos uma lente que chama cristalina, uma lente intraocular, que ela é importantíssima para jogar a imagem na retina. A retina é um tecido que está na parte posterior do olho, que ele capta a imagem e essa imagem é levada para o cérebro. Então, a gente precisa ter o olho todo funcionando muito bem para nós conseguirmos ter uma boa visão. Então, se eu tenho alguma alteração num desses meios, minha qualidade visual piora muito. E a catarata atrapalha no sentido dessa lente intraocular. O cristalino, que é a lente transparente, com a idade ele começa a degenerar, ele começa a envelhecer. Degenerando, ele cria uma opacidade. E a imagem que teria que passar por esse cristalino para chegar na retina não consegue chegar com tanta definição. Isso caracteriza a catarata. Então já começa a dificuldade em enxergar mesmo. Exatamente, começa com borramento visual, o paciente tem dificuldade para dirigir à noite. Esses são os primeiros sintomas, né? Alguns casos tem uma leve diplopia, que é uma visão dupla, mas a maior queixa mesmo é o borramento visual. Então o principal sintoma é esse, para a gente ficar bem atento, né? Borramento visual, embaçamento visual. Quais são as causas da catarata? Por que ela acontece? Então, a mais frequente é a senilidade, que é a idade. A idade mesmo. Né? Quanto mais idade, mais risco de eu ter a catarata. A partir de que idade, mais ou menos, doutor? Acima de 60 anos, mais a incidência é maior. Quanto mais idade, maior. 70, 80, quanto mais idade, maior a chance dessa pessoa ser portadora, ter a catarata. Existem outras causas além da idade? Existe a catarata congênita, que a criança ela já nasce com a catarata, ou essa catarata desenvolve no primeiro ano de vida. Existe a catarata adquirida, né, ou secundária. Essa catarata secundária ela pode ser secundária ao uso de medicamentos, por exemplo, corticoide. Um exemplo, pessoas asmáticas que têm que usar muito corticoide, têm um risco maior de evoluir com catarata. Pessoas que sofreram uma infecção ou uma inflamação intraocular, como uveíte, toxoplasmose, que têm que usar muito colírio, ou esse próprio processo inflamatório predispõe à formação de catarata. Diabéticos também é uma doença que predispõe à formação da catarata também. O diabético ele precisa manter a glicemia dele muito controlada. Além da doença retinopatia diabética, predispõe à formação da catarata também. Agora ele precisa controlar. Quanto mais controlada essa glicemia, menos chance dele ter a retinopatia diabética e a catarata. Doutor, então a catarata pode acontecer em todas as idades, inclusive em crianças, como o senhor acaba de citar? Exatamente, inclusive a congênita, né? Que ela nasce. Que já nasce. E tem a catarata traumática também, que né, trauma, pode acontecer com qualquer faixa etária. Você leva um soco, uma bolada, qualquer trauma contuso forte no olho, predispõe à formação da catarata. Qual que é o tratamento, então? Não existe outra forma de tratar a catarata a não ser cirurgia. Somente o tratamento cirúrgico? Só cirurgia. Não existe colírio, óculos. No começo, a gente percebe que assim, quando o paciente começa a ter a catarata, um dos sintomas é o borramento visual, ele também muda muito com frequência o grau dos óculos. Então, tem um determinado momento, você consegue ir adequando esse óculos, só que ele vai mudar com uma frequência maior, né? Um intervalo menor do que ele estava acostumado a mudar. E no início você ainda consegue se manter uma boa visão trocando os óculos. Depois de determinado momento, eu posso colocar o óculos que for, que não adianta. Porque a catarata, imagina, eu estou colocando uma lente aqui na frente, estou colocando os óculos aqui na frente. Mas uma lente que eu tenho intraocular, ela está com problema. Então eu posso trocar o que for aqui na frente, que o conjunto não está funcionando. A imagem não chega lá no fundo do olho. Então a única forma é substituir essa lente que está envelhecida por uma lente nova. Isso por cirurgia. A gente já vai falar como que é feita essa cirurgia, mas antes eu gostaria de saber, se não for feita a cirurgia para catarata, o que pode acontecer? Esse paciente vai perdendo a visão progressivamente. Porque quanto mais sujo, mais opaco essa lente, menos esse paciente vai enxergar. Só fazer uma analogia para o paciente entender. Por exemplo, eu vou tomar banho. Eu ligo um chuveiro com água quente. Aquele box estava transparente, ele começa a embaçar. Eu não consigo mais enxergar. A catarata é exatamente isso. É uma lente que embaça, eu não consigo enxergar por essa lente. Ou seja, a pessoa pode ficar cega se não fizer a cirurgia. Com certeza, com certeza. Hoje em dia, nós temos indicado a cirurgia o mais cedo possível, o mais precoce possível. Por quê?
Antigamente, nós fazíamos um corte grande no olho para tirar essa lente inteira. Então, quanto mais avançado, mais madura, se usava esse termo, madura, quanto mais madura essa lente estava, mais dura ela estava, mais fácil dela sair, ela saía toda. Hoje mudou a técnica, hoje nós realizamos um corte pequeno, uma incisão de menos de 2,5 milímetros, entra com um aparelho que fragmenta essa lente em pedaços pequenos e aspira ao mesmo tempo. Então, imagina, se eu tenho uma lente que está mais dura, com mais dificuldade, eu tenho que usar uma potência maior, eu crio mais processo inflamatório, minha cirurgia demora mais. Então, hoje nós temos indicado bem precoce a cirurgia de catarata. Quanto mais cedo, melhor os resultados. A catarata já pode fazer a cirurgia. Mais cedo, melhores os resultados. Doutor, se a pessoa chegar a ficar cega por causa da catarata, essa cegueira é reversível? Catarata é a principal, a maior causa de cegueira reversível na população mundial. Ainda bem, né? Que é Ainda bem, exatamente. Então, o paciente faz a cirurgia, estando com o olho, né, a retina, o olho inteiro bem, saudável, ele vai voltar a ter uma visão de 100%. Existe algum risco essa cirurgia? Todo procedimento tem riscos, mas eles são minimizados pelos equipamentos, pela tecnologia que a gente tem, pelo tempo que se faz, a habilidade que você tem na cirurgia. Então, hoje, uma cirurgia de catarata, ela sendo bem conduzida, a anestesia é só uma gota de colírio, é um procedimento que demora 10 minutos, o paciente, em muitos casos, sai sem tampão, em muitos casos, não precisa, como a incisão é muito pequena, ponto não precisa ser dado. Então, os resultados hoje são muito bons mesmo. A recuperação é rápida, então, relativamente, né? Quando você usa essa técnica que eu passei, do outro dia o paciente está praticamente com a visão de 100%. Agora, a gente estava conversando antes de começar a entrevista ali nos bastidores, né? E o doutor me falou uma coisa muito importante, que é a qualidade da lente nessa cirurgia. Por quê, doutor? Interessante da cirurgia de catarata que nós temos a opção de tratamento de duas situações, né? Primeiro, eu trato a catarata, né? Eu elimino a catarata, que é algo que vai progredir, vai baixar a visão desse paciente cada vez mais. Então, eu elimino isso. E, além disso, a cirurgia, como que ela consiste? Eu tiro uma lente e coloco uma lente nova. No momento que eu implanto essa lente nova, além de tratar a catarata, eu consigo corrigir o grau desse paciente. Então, eu consigo colocar uma lente de qualidade, onde eu faço algumas medidas pré-operatórias para saber que grau que ele tem. Ele tem miopia, ele tem astigmatismo, ele tem presbiopia. Então, dependendo da lente que for optada para colocar nesse paciente, consegue eliminar os óculos também. Então, você tem dois benefícios: eliminar a catarata e eliminar os óculos também. Você já consegue resolver, de repente, os dois problemas em uma única cirurgia. Exatamente, mas isso não é qualquer lente, tem que ser lentes especiais, são lentes chamadas premium. São lentes que dão tem toda uma lente personalizada para esse paciente, né? Essa lente não pode ser usada do direito no esquerdo, não. Essa lente é para o olho direito, essa lente é para o olho esquerdo. É uma lente personalizada para cada paciente, para cada caso. E essa cirurgia é feita apenas uma vez, né? Por isso, investir realmente na qualidade da lente, porque ela vai ficar com você provavelmente o resto da sua vida. Exatamente. Muitos pacientes, às vezes, no consultório, doutor, se eu colocar essa lente agora, mas daqui a um tempo eu vou investir mais, eu quero colocar nessa melhor. Não é como os óculos. Essa cirurgia é feita. Não é como um implante de dente que você pode trocar por um melhor, não é? Na verdade, né? Você coloca essa lente e essa lente fica para você para o resto da vida. Ela não tem validade, né? Então, se eu vier a falecer com 120 anos de idade, é a mesma lente que vai ficar até o fim. Então, realmente vale a pena. Então, vale a pena você investir na melhor, né? Se você quer uma boa visão, você quer melhores resultados, para o resto da sua vida é o melhor. Então, isso que é bom a gente deixar bem certo, bem informado o nosso telespectador, porque provavelmente muitas pessoas que estão nos assistindo vão fazer a cirurgia de catarata. Então, invista na lente, porque ela é definitiva. Outra dúvida, doutora, às vezes as pessoas fazem a cirurgia de catarata e depois sentem o olho embaçado. Por que isso acontece? Quando nós realizamos a cirurgia de catarata, essa lente ela é implantada, ela é colocada em cima de uma membraninha que nós temos dentro do olho. E essa membraninha, depois de um determinado tempo, ela pode opacificar. É até comum. Mas para resolver é bem simples também. É feita uma dilatação, é feito um laser nessa membraninha. Essa membraninha ela se abre e o paciente volta a ter uma boa qualidade visual. Ou seja, não é feita outra cirurgia, é simplesmente um tratamento a laser. É um laser resolve o problema. em consultório, não há nada relacionado a ser cirúrgico. Agora, existe como prevenir a catarata? Olha, a catarata, o principal fator da catarata senil, das outras cataratas, aquilo que eu falei, né? Uso de medicamentos, né? Mas da senil, a principal situação é a qualidade de vida, né? Então, o paciente, por exemplo, que tem uma vida saudável, no bloco anterior estávamos falando sobre alimentação, né? Então, a alimentação é importantíssima. Quanto menos nós envelhecemos, o corpo, o cristalino, que é essa lente intraocular, também envelhece com menos intensidade. Então, você está prevenindo. Exposição ao sol, os raios ultravioletas,
Os estudos já provam que a exposição aos raios ultravioletas aumenta a incidência de catarata. Usar óculos de sol, de repente? Prevenção, usar o óculos de sol. Não adianta eu falar assim, fui na praia e usei óculos de sol um dia. Não, na verdade é um efeito acumulativo dessa exposição. Então já na adolescência eu começar a usar os óculos de sol para proteger e evitar a catarata. Doutor Cristiano, muito obrigada. Acho que essa entrevista foi super útil para a gente informar a população também como prevenir e como tratar, né, realmente a catarata e principalmente investir numa lente de qualidade. Muito obrigada. O senhor será sempre muito bem-vindo ao nosso programa para as outras explicações. Obrigado, Cecília. Obrigado à população da Rádio Evangelizar, da TV Evangelizar. Obrigado. Muito obrigada. Olha, o programa hoje termina aqui, mas amanhã tem mais, 9 horas da manhã, ao vivo. Eu espero você com mais um programa Vida em Ação. Beijo, Brasil. Até a próxima. We'll be burning up like neon lights.